Oi, gente, aqui é a Gisele. E a Lara aqui. Hoje a monitoria vai ser sobre prótese parcial removível, falando um pouquinho mais sobre as classificações. Bom, primeiramente a gente precisa saber qual é o conceito de prótese parcial removível. Elas são aparelhos dentosuportados ou dentomucosuportados destinados a substituir em um ou ambos os maxilares um ou mais dentes ausentes, podendo ser removidos da boca com relativa facilidade, tanto pelo paciente quanto pelo profissional. Ela tem como objetivo, restaurar a eficiência mastigatória, restabelecer a estética, restaurar a fonética, proporcionar conforto ao paciente, prevenção da inclinação, migração ou extrusão dos dentes remanescentes, a integração aos sistemas estomatognático e preservar os tecidos remanescentes. A prótese parcial removível ela é indicada quando o paciente tem extremos livres, uni ou bilateral, espaços protéticos intercalados, espaços protéticos múltiplos, reabsorção óssea anterior extensa, prótese, ou para o uso de próteses temporárias, ou fatores econômicos, que é o fator que é mais usado por conta dessas próteses, para o uso dessas próteses. Ela está contraindicada para pacientes com problemas motores ou debilidade mental ou com pobre higiene bucal. Bom, e o porquê da gente classificar, né? De acordo com o Chanel Teles, a gente vê que o objetivo primário de uma classificação é simplificar para melhorar a comunicação. Isso se leva em conta principalmente na comunicação entre os dentistas no momento dessa confecção da prótese. Já Miller falou que um sistema de classificações contribui para a compreensão dos desenhos das PPRs. Isso a gente já leva em conta mais no momento do planejamento, né, de quais grampos a gente vai usar para essa prótese, etc. Já Curtis falou que a classificação das arcadas parcialmente desdentadas também permite uma comparação longitudinal da incidência de várias classes. E Killerman e Oliveira falou que seria utópico esperar uma única base de classificação pudesse oferecer a riqueza de detalhes para a elaboração de um plano global. Bom, gente, agora eu vou falar um pouquinho da classificação de Kennedy. É uma classificação anatômica baseada na relação dos espaços protéticos com os dentes remanescentes, que vai dividir as arcadas em 4 classes, que por sua vez são divididas em subclasses, que foram desenvolvidas por Applegate e são denominadas de modificações. Ela apresenta uma maior objetividade para ensino e aprendizagem dos princípios que promovem a integração bioprotética e melhores condições para propor a mentalização de conjecturas de planejamento para os diferentes tipos de paciente. Então, essa classificação vai servir para que a gente consiga ter uma melhor visualização de toda a arcada e possa fazer um correto planejamento, para que a prótese tenha uma melhor estabilidade, etc. Bom, e essa classificação, ela vai ter a classe 1, né, que é o edêntero posterior bilateral. Classe 2, edêntero posterior unilateral. É só vocês fazerem esqueminha, né, de que tá ao contrário. Aí, classe 1 vai ser bi. Classe 2 vai ser uni. E a classe 3 é edêntero intercalar e classe 4 é edêntero anterior. Aqui uma fotinha para vocês verem, ó, na classe 1 a gente vai ter os dois lados posteriores desdentados, classe 2 só um lado desdentado, classe 3 vai estar intercalado, a gente tem como se fosse uma classe 2, né, só que a gente tem ainda um dente remanescente lá atrás, que vai ser utilizado como pilar dessa prótese, e o classe 4, que é desdentado anterior. As regras de Applegate. São 8 regras, né? Elas vão metodizar o uso da classificação de Kennedy para evitar a criação de situações dúbias, né? E as regras de Applegate em si. Primeiro, a classificação das arcadas deve ser feita após o planejamento de tratamentos restauradores, periodontais, cirúrgicos e ortodônticos. Essa regrinha aqui é mais para quando vocês estiverem mesmo com o paciente na clínica, porque naqueles modelinhos de gesso e também na própria prova de vocês, vocês vão considerar apenas os dentes que estão lá e fazer a classificação, certo?
Porque com o paciente, né, você vai planejar, às vezes, alguma exodontia e tal, enfim. Segunda regra, a classificação não deve considerar terceiros molares ausentes. Então, nunca pensem, quando vocês verem um dente lá posterior, no bloquinho de vocês, nunca pensem, às vezes tem um pouquinho de espaço atrás, mas não pensem em considerar esse mini espaço como se fosse uma parte desdentada que vai modificar essa classificação. Terceira regra, o terceiro molar só é levado em consideração quando estiver presente e for previsto o seu uso como pilar. Isso também é mais para a clínica, quando vocês tiverem um paciente que não tem nem o primeiro e segundo molar, mas tem um terceiro molar, que a pessoa está conseguindo fazer... Desculpa, gente, está tendo reforma aqui, não sei nem se vocês estão ouvindo, mas está tendo reforma aqui. Enfim, é um terceiro molar que o paciente está conseguindo fazer uma boa higienização, que ele está sem cárie, não tem mobilidade e ele pode ser considerado como pilar, a gente vai considerar esse terceiro molar dentro da classificação. Na regra 4, quando o segundo molar estiver ausente sem planejamento de reposição, não deve entrar para a classificação. Isso quer dizer que, por exemplo, tem o primeiro molar, mas não tem, por exemplo, o segundo e o terceiro. Então, como para esses pacientes, às vezes a gente quer estabelecer uma estética também assim anterior e também funcional posterior, às vezes só o primeiro molar ele já consegue suprir essa função, né? Então, por isso a gente não considera se ele tiver ausente, não tiver planejamento da sua reposição. A quinta regra, as regiões mais posteriores conduzem à classificação. Então, vocês sempre vão ver a parte posterior primeiro. Regra 6, as regiões edêntulas adicionais são denominadas modificações. Regra 7, a determinação de uma modificação depende unicamente do número de regiões edêntulas secundárias, independente da sua extensão ou do número de dentes perdidos. Então, isso aqui é muito importante. As modificações, elas dizem respeito ao espaço que está faltando, né, a mais. Não quer dizer ao tanto de dentes perdidos, porque, por exemplo, dentro de um espaço desdentado, a gente pode ter 2 ou 3 dentes perdidos, mas mesmo assim a gente vai considerar aquela modificação como 1 e não com a quantidade de dentes que foram perdidos. Regra 8, a classe 4 não aceita modificações. Então, uma vez que vocês classificam como classe 4 e tem a segurança disso, né, que é o desdentado anterior, unicamente anterior, já esqueçam a modificação, nem inventem, certo? E se vocês acharem que tem uma modificação, se é uma, por exemplo, você acha que é uma classe 4, modificação 1, você tem que rever a sua classificação. Porque se você está achando que tem uma modificação, então é porque ela não tem uma classe 4 aí. E aqui só as fotinhas para vocês praticarem mais em casa, né? Aqui a modificação da classe 1, a gente tem na primeira foto. Classe 1, modificação 1, depois classe 1, modificação 2, enfim. E aqui as modificações da classe 2 e da classe 3 para vocês treinarem em casa. Bom, e por último, a gente vai ter a classificação de Rampel. Ela é uma classificação funcional, então a gente vai considerar a via de transmissão das cargas mastigatórias ao tecido ósseo. A primeira que a gente vai ver é a mucosuportada. Ela é onde a prótese tem a via de transmissão realizada somente via mucosa, como, por exemplo, a gente tem as próteses total. Ela vai ser totalmente... a transmissão de carga dela, mastigatória, vai ser suportada somente pela mucosa, porque não vai estar a presença de nenhum dente. Já a mucodentossuportada, a gente tem quando a transmissão das cargas é feita mais intensamente pela mucosa do que pelos dentes. Isso a gente usa como exemplo a PPR de extremo livre, em casos de classe 1. Por último, a gente tem as dentomucossuportadas, que são quando a transmissão das cargas é maior nos dentes do que na mucosa. E a gente já tem como exemplo a PPR intercalar, que é em casos de classe 3.
E é isso, gente. Aqui as nossas referências. Você pode encontrar elas na biblioteca online da faculdade. Esse aqui é o meu horário de atendimento, que é na sexta-feira às 17 horas. E o meu é na terça, às 17 horas também, 17h30. Pode falar comigo no WhatsApp. E comigo também. Qualquer dúvida, só falar. Obrigada. Tchau!